Gálatas, capítulo 3, Bíblia Viva. Gálatas insensatos, quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Só quero fazer-lhes uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de lhes obedecer agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo. Deus lhe dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas? Não, naturalmente que não. É quando vocês creem em Cristo e confiam inteiramente nele. Abraão teve a mesma experiência. Deus o declarou digno do céu só porque ele creu nas promessas divinas. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé que realmente confiam em Deus. E ainda mais, as Escrituras previram este tempo quando Deus salvaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. E assim acontece, todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. Sim, e aqueles que confiam em que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo de maldição, debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras dizem muito claramente: é maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só destas leis que estão escrita no livro da lei de Deus. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ganhar o favor divino pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o único meio pelo qual podemos ser justos aos seus olhos é pela fé. Como diz o profeta Abacuque, o homem que encontra a vida a encontra por meio da confiança em Deus. Como este caminho de fé é diferente do caminho da lei, que diz que um homem é salvo pela obediência a todas as leis de Deus, sem uma só falta. Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou debaixo da condenação desse sistema impossível ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações, porque está dito na Escritura: é maldito todo aquele que for pendurado numa árvore, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira. Agora, Deus pode abençoar os gentios também com a mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós, como cristãos, podemos ter o Espírito Santo prometido por meio desta fé. Caros irmãos, mesmo na vida diária, uma promessa feita por um homem a outro, se estiver escrita e assinada, não pode ser mudada. Depois disso, ele não pode decidir fazer outra coisa em vez daquilo que prometeu. Ora, Deus fez algumas promessas a Abraão e a seu filho. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de todos os seus filhos, todos os judeus, mas ao seu filho. A esse, logicamente, significa Cristo. Eis o que estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, e Deus escreveu e assinou essa promessa, não podia ser cancelada nem mudada 430 anos mais tarde,
quando os 10 mandamentos foram dados por Deus. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, então é evidente que isso seria uma maneira diferente daquela pela qual Abraão caiu nas boas graças de Deus, pois ele simplesmente aceitou a promessa de Deus. Ora, então por que as leis foram dadas? Elas foram acrescentadas depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados de quebrar as leis de Deus. Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de Cristo, o Filho a quem a promessa de Deus fora feita. E há mais esta outra diferença. Deus deu suas leis aos anjos para eles darem a Moisés, que por sua vez as deu ao povo. Mas Deus, quando deu a sua promessa a Abraão, fez isso sozinho, sem os anjos e sem Moisés como intermediários. Pois bem, então as leis de Deus e as promessas de Deus estão umas contra as outras? Naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertar das garras do pecado. Porque as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros dele. A única saída é pela fé em Jesus Cristo. A porta de escape está aberta para todos os que crerem nele. Até a vinda de Cristo, nós fomos guardados pela lei, mantidos debaixo de uma tutela protetora, por assim dizer, até que pudéssemos crer no Salvador que estava para vir. Vamos ver isto de outra maneira. As leis judaicas eram nosso mestre e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Mas agora que Cristo já veio, não precisamos mais daquelas leis para nos guardar e conduzir-nos a Ele. Porque agora todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos envolvidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos cristãos, somos um em Cristo Jesus. E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós.